Bom, essa é a tentativa 2 de gravar essa aula porque eu fico voltando a ela e não me parece nunca que eu estou começando de uma forma que seja didática a uma pessoa que nunca entendeu. Então, o que eu quero comentar aqui nesse vídeo é sobre propriedades que a linguagem tem quando está sendo usada em um texto. A gente vai falar, de modo geral, de duas propriedades, que é a propriedade de ser núcleo e a propriedade de ser periferia. Se você pensar em um átomo, por exemplo, um átomo da química, você tem um núcleo, que é o que está no centro, e ao redor dele giram os elétrons, que são a gente vai chamar de periferia. Se a gente pensar também no sistema solar, a gente tem o Sol, que é um núcleo, porque ele é mais pesado, e ao redor dele giram os planetas, que são a periferia. Deu para entender do que é que eu estou falando? Então a gente vai falar de propriedades que são centrais e propriedades que giram ao redor desse central. E ao mesmo tempo, essas propriedades centrais, elas vão ter um caráter mais relevante para a frase, para entender o centro da frase, o centro da informação, ok? Então, a gente vai começar a falar disso com base neste texto aqui, que foi publicado no ICQ, IQC Ciência, Instituto Questão de Ciência, alguma coisa assim, que se chama A Complicada Caçada aos Periódicos Predatórios. E aqui eu já gostaria de parar, porque nós vamos analisar esse título, para tentar entender qual é o centro da informação. Se você fosse atribuir a este título aqui algum tipo de centralidade, qual seria o centro da informação a nível de palavra? Que palavra você escolheria para ser o centro da informação? Seria complicada? Parece que complicada não dá toda. Não está sendo no centro. É o A? Também não. É periódicos? Se a gente fosse resumir esse título a uma palavra, a gente colocaria periódicos? Também parece que não. Por quê? Porque, na verdade, o centro dessa informação é caçada. Caçada é o tópico do texto. Esse texto vai falar da caçada. Essa caçada é complicada e é uma caçada que é direcionada aos periódicos científicos, certo? Então, aí a gente tem o que? Um núcleo, caçada, que vai ser o tópico do texto e por isso ele está no centro dessa informação. Percebam, o que está no centro da informação, em geral, vai ser o tópico daquele texto, pelo menos no título, ok? Então, caçada está sendo o núcleo e o que é periferia? É tudo que gira ao redor do núcleo. Então, A, porque está se referindo à caçada, complicada, que também está se referindo à caçada, que é uma característica da caçada, e aos periódicos predatórios, que está identificando, que está complementando o tipo de caçada que é, ok? Então, percebam que a gente tem aqui, mais ou menos, a gente tem aqui um núcleo, e ao redor do núcleo a gente tem essa periferia toda aqui, ó. Eita, coisa feia. Mas enfim, a gente tem um núcleo e ao redor dele nós temos essa informação. Percebem como, se eu remover o núcleo, esse título vai perder o sentido? Por exemplo, a complicada aos periódicos científicos. Fica estranho, não é? Agora, se eu remover complicada, a caçada aos periódicos científicos, aos periódicos predatórios, perdão, dá para entender? Caçada aos periódicos predatórios, dá para entender? Caçada aos periódicos, deu para entender? Caçada, então, é o centro. Já se eu remover os outros todos, vocês perceberam que a informação sintática, a estrutura da frase não fica estranha, embora se percam detalhes. É por isso que serve a, a periferia. Ela dá detalhes sobre o que está no centro,
Ok? Então nós temos essas duas propriedades que eu quero que vocês percebam que nós vamos exercitar um pouco mais ao longo do texto para que depois nós possamos entrar na noção de classe de palavra, porque existem tipos de palavra que podem ser núcleo e existem tipos de palavra que são periferia de um núcleo. Ok? Então, existem palavras que são sóis e existem palavras que são planetas. E aí existem planetas maiores e planetas menores. E existem as luas que orbitam os planetas, ou seja, naquela periferia, aquela palavra pode ser um núcleo e ao redor dela girar outra periferia, porque a Lua gira ao redor da Terra e as duas giram ao redor do Sol. Então é meio que um processo recursivo, né, que vai acontecendo, a regra vai se aplicando várias vezes. Mas então vocês entendem como esse processo acontece? Entenderam como núcleo, caçada, porque é o centro da informação, é a caçada. O texto não vai falar sobre os periódicos predatórios sozinhos, descrever os periódicos predatórios. Ele vai falar da caçada a esses periódicos. E é uma caçada que é complicada, não é uma caçada simples. Então percebam que o núcleo define a informação central e a periferia expande essa noção, deixando-a mais específica, tá? Vamos lá. Se você já viu, antes da gente começar, né? Se você já viu aqueles meus vídeos anteriores basicões sobre comunicação escrita, você já deve entender o que é um parágrafo, o que é um período e que o período está ligado entre si dentro de um parágrafo com outros períodos, né? Então, vou supor que sim. Então, vamos lá. A gente vai ler período por período, porque eu acho que fica melhor de entender. Então, vamos ler. Publicações recentes do site Predatory Reports, acusando várias editoras de publicarem jornais predatórios, geraram uma certa trepidação nas redes sociais. Então, vamos pegar essa primeira parte antes da vírgula. Publicações recentes do site Predatory Reports. Percebam que o núcleo da informação é publicações. Por quê? Porque a informação está se referindo às publicações. Elas são recentes e essas publicações advêm do site Predatory Reports. Beleza? E o que é que se está falando dessa publicação? Que elas, acusando, não, calma, vamos com calma. Essas publicações geraram uma certa trepidação nas redes sociais. Então, a gente tem aqui um outro tipo de núcleo que a gente não vai falar agora, tá? Que esse seria o núcleo da frase. Mas eu quero que a gente chama essa palavra de verbo. Talvez se você tem algum conhecimento com português, você saiba o que é um verbo, mas a gente vai chegar lá. O que eu quero que a gente foque agora são em núcleos que são palavras que não são verbo. Então a gente vai ter publicações e ao redor de publicações a gente tem isso daqui, publicações recentes do site Predatory Reports. E aí geraram, né? As publicações geraram o quê? Uma certa trepidação nas redes sociais. De novo, se a gente pegar essa informação aqui, uma certa trepidação nas redes sociais. O que é que a gente vai ter? Qual é o núcleo dessa informação? Seria redes sociais? Publicações geraram redes sociais? Não, né? Publicações geraram certa? Ou publicações geraram trepidação? Trepidação. Por isso, a trepidação é o núcleo da informação. Talvez você não conheça essa palavra, tem mais a ver com burburinho, gerou conversa, discussão, um balanço. Então, o que é que acontece? A gente tem trepidação, que é o núcleo. E o que é que está na periferia desse núcleo? Porque ele não está especificando qual é a trepidação, então uma trepidação certa, ou seja, ele está meio que indicando ali, né, onde é a trepidação, e ele está dizendo onde também é a trepidação, nas redes sociais. Então, tudo está expandindo a ideia de trepidação, porque trepidação sozinha poderia até confundir você, porque você não sabe o que é,
E aí, pela falta da informação periférica, que deixa mais específica a informação, a frase ficaria estranha. Tá? Mas aí essa periferia da frase, que fica ao redor do núcleo trepidação, serve justamente para expandir o sentido dele. Só que a gente pulou aqui uma informação que talvez vocês considerem importante, né? Que é acusando, ou eu queria mudar de cor. Então a gente vai aqui, ó, acusando várias editoras de publicarem jornais predatórios. Então, vocês perceberam que essa informação está entre vírgulas? É porque uma das funções da vírgula é isolar na frase termos que foram movidos da sua posição. Na verdade, quando você interpreta essa frase, esse acusando várias editoras, ele deveria vir ao fim da frase. Ó, publicações geraram uma certa trepidação nas redes sociais, acusando várias editoras de publicarem jornais predatórios. Tá? Ele também poderia ser um adjetivo de publicações, mas a gente não vai entrar nesse caso aqui, tá? Eu quero só que vocês prestem atenção que a gente tem também a informação verbal, do mesmo jeito que geraram, e a gente não vai focar nela, que ela também é o centro da informação geral aqui de tudo isso que está sendo sublinhado. O que eu quero que a gente perceba é acusando o quê? Ele acusou editoras. Percebam que se eu tirar editoras fica estranho, acusando várias de publicar em jornais periódicos. Então, editoras é informação central. E o que é que gira ao redor de editoras? Várias, né? Várias. Só várias. Por quê? Porque esse próximo trecho de publicarem, ele acusou de algo. Então, esse de publicarem está girando ao redor de acusar também. Então, acusa alguém de algo. Acusa editoras de publicarem. Aqui a gente tem outro verbo que a gente não vai olhar agora. Jornais predatórios. Essa informação está ligada. O que é que está no centro dessa informação? É predatórios? Então vamos remover predatórios. Acusando várias editoras de publicarem jornais. A frase faz sentido. Ela só não vai ser específica. Mas ela faz sentido. Agora, se eu tirar jornais, acusando várias editoras de publicarem predatórios, estranho. Por quê? Porque jornais é informação central e predatórios é informação periférica. E outro modo de você ver isso é porque você vê que predatórios é uma característica de jornais. Ele está especificando jornais. Então, de novo, aqui a gente tem uma noção de um núcleo no centro que se expande e se especifica para uma periferia, com uma periferia. Então, jornais predatórios. Você poderia expandir ainda mais. Jornais predatórios do Brasil de 2023. Mas isso teria que ser analisado se a publicação ali, né, do Predatory Report está analisando só 2023. Mas veja que você pode expandir essa periferia cada vez mais, certo? Mas, de novo, o ponto central desse vídeo é que vocês entendam que existe um núcleo e uma periferia. E é uma operação, eu quero chamar de recursiva, mas para muita gente essa palavra ainda não tem sentido. Recursiva é uma regra que fica se aplicando várias vezes, da mesma forma. Então, núcleo, periferia. E aí esses dois, esse átomo, vamos chamar de átomo, a relação entre núcleo e uma periferia. Esse átomo, ele é periferia de outro átomo maior. E esses dois são periferia de outro átomo maior ainda. Então é meio que é aquele esquema de Sol, centro, planeta, periferia, só que tem a Lua do planeta, e a Lua gira ao redor do planeta. Ela é uma periferia da periferia, basicamente. Então, é uma propriedade que vai se criando várias vezes. Uma pedra que gira ao redor da Lua é periferia da Lua. Uma pedra ainda menor que gira ao redor da pedra que gira ao redor da Lua
é uma periferia também. É uma periferia da periferia da periferia da periferia do centro. Mas a Lua para a pedra é um centro. E a pedra é a periferia. Já a pedra para a pedra menor, a pedra é o centro, a pedrinha menor é a periferia. Então, isso acontece nas frases da língua também, tá? Eu só dei esse exemplo que pode parecer confuso para que vocês entendam isso. Por quê? Porque se a gente pegar a frase principal, publicações geraram trepidação, geraram é o centro, porque é a ação que aconteceu, e ao redor dele giram o sujeito, que é publicações, e o objeto, que é a trepidação. Algo gerou alguma coisa. Entende? E aí, esse sujeito, publicações, ele virou ele já era a periferia do verbo, mas ele é núcleo de uma informação do nome, que é recentes do site Predatory Reports. Então, essa propriedade ele existe na linguagem também, nas frases. Tá. Pode parecer confuso, porque é óbvio que é a primeira vez que vocês estão tendo contato com isso. Bem provável. Geralmente as pessoas não falam de núcleo e periferia. Mas vamos continuar para vocês verem como é que essa ideia acontece. Quando a gente coloca aqui ó, o site, porém, além de não detalhar de maneira transparente os critérios utilizados para a inclusão das publicações em suas listas, ainda é bastante obscuro em dizer quem fez a classificação. Consta apenas uma informação vaga de que representa um esforço de pesquisadores voluntários. Então, vamos começar aos poucos, tá? Qual é a informação? A gente vai pegar até aqui, ó, que tem a vírgula. Até aqui, o site até aqui, que tem uma vírgula separando. O site, porém, e se você lembra dos meus vídeos iniciais basicões, porém, é um meio de conectar esse período aqui ao período anterior, dando uma ideia de contraste. Ele vai apresentar uma visão contrária agora. O site, além de não detalhar de maneira diferente, de maneira transparente, os critérios utilizados para a inclusão das publicações em suas listas. Veja que, depois do porém, esse além de não detalhar de maneira transparente os critérios utilizados para a inclusão das publicações em suas listas, está dando uma característica do site, né? O site não detalha isso. E ele está entre vírgulas porque ele é uma informação periférica da frase central. E qual é a frase central? O site, deixa eu botar até em outra cor para vocês não se confundirem. A informação central da frase é: o site ainda é bastante obscuro. Não é? Não tá dizendo isso? O site é bastante obscuro. E aí, depois dessa informação central, tem uma informação periférica da frase, que é ele não detalha de maneira transparente os critérios utilizados para a publicação em suas listas, para a inclusão da publicação em suas listas. Só que vamos ver o centro dessa informação. A gente sabe que isso aqui é um verbo, se você não sabe, não se preocupe, a gente não vai tratar dele agora. Mas vejam aqui, ó, maneira transparente. É o modo como ele está detalhando, que ele não está detalhando, né? Maneira transparente. O que é central e o que é periférico? É transparente e que é central? Então vamos remover transparente para ver se a frase... Porque se ele for central, quando eu o removo, a frase fica estranha na construção. O site, porém, além de não detalhar de maneira... Será ele? Parece central. Só que, percebam, essa é uma construção que eu não deveria ter analisado agora com vocês, porque ela é uma construção maior. Maneira transparente, na verdade, é uma locução adverbial de... são 3 palavras que indicam uma coisa só. Então, eu vou pular essa parte. E como eu não sei editar, eu não vou cortar. Então, relevem aqui. Isso aqui ele seria uma locução adverbial. São 3 palavras que estão indicando uma coisa só, que é um modo que ele não detalhou. Ele poderia ser substituído por transparentemente, tá? Então vamos, finjam que eu não falei sobre isso. Então ele não detalhou o quê? Os critérios utilizados.
Critérios utilizados para a inclusão das publicações em suas listas. Não é? Percebam que, qual é o centro dessa informação? Tentem adivinhar aí, eu vou falar agora. Critérios. Ele não detalha os critérios, não é? Então, esses critérios aqui é o central. E o que é periférico? É tudo isso que está ao redor de critérios. São os critérios que foram utilizados e esses critérios utilizados para algo. Nesse caso aqui, esse para a inclusão parece muito relacionado a utilizados, né? Porque utilizados para quê? Então, utilizados para a inclusão das publicações em suas listas. Então, a gente tem critérios, central. Utilizados é periferia. Só que nessa periferia, ele é centro de outra informação ainda acima, que ele é critérios utilizados, e esses utilizados para a inclusão das publicações em suas listas. E se vocês olharem de novo aqui dentro em inclusão, inclusão ele também é centro de uma informação. Ele vai critérios utilizados para a inclusão. Inclusão, e aí tem uma informação periférica. Inclusão de quê? Das publicações em suas listas. Então percebam que essa informação tem um núcleo e uma periferia, critérios utilizados. E esse utilizados, ele é núcleo da informação da utilização, e ao redor dele gira para a inclusão. E essa inclusão, ele é núcleo e ao redor dele gira das publicações em suas listas. Entende? Então veja que essa propriedade de núcleo e periferia se estabelece na frase de várias formas. Então, ele fala que ainda é bastante obscuro. Se você pegar o obscuro e o bastante, eles estão relacionados, ó, bastante e obscuro. Só que o que é central? É o bastante ou o obscuro? Então, se eu remover o central, a frase perde o sentido. Vamos olhar. Ainda é bastante em dizer, fica estranho. Agora, então, ou seja, ele é o núcleo. Se eu remover o bastante, a frase vai continuar tendo sentido. Então, quer dizer que ela é periferia do núcleo, tá? Ainda é obscuro. Os critérios, o site ainda é obscuro, que é a informação ali em cima, né? Então, bastante está girando ao redor de obscuro. Obscuro é o centro, bastante, periferia. De novo, é bastante obscuro, obscuro em alguma coisa. Então, esse em dizer quem fez a classificação é também uma característica de obscuro. Ele está dizendo o caso de obscuridade que é obscuro em um determinado caso. Entende? Aqui é uma informação que expande o sentido de obscuro. Especifica, por isso está na periferia. E dentro desse nome todo grande, a gente vai ter uma frase inteira que a gente não vai dar uma olhada agora, tá? Aí ele coloca uma informação adicional. Consta apenas uma informação vaga de que representa um esforço de pesquisadores voluntários. A gente tem várias relações aqui. Tem esse constar aqui, que é um verbo, tá? Não se preocupem de novo. Mas a gente tem uma informação vaga. O que é central e o que é periférico? Nesse momento, pense. O que é que eu posso... Tentem fazer o teste aí vocês mesmos. Se eu remover informação, a frase vai ter sentido? Se eu remover vaga, a frase vai ter sentido? Quando remove núcleo, a frase perde o sentido. Quando remove periferia, a frase não perde o sentido. Então vamos lá. Consta apenas uma vaga? Né? Se fosse vaga de emprego, faria sentido, mas aí mudaria a informação todinha do texto. Né? Ele não está falando disso. Então, o informação é o central, porque quando eu removi, a frase perdeu sentido. Já a periferia é vaga, porque se eu remover, a frase tem sentido. Consta apenas uma informação. Não é isso que está constando lá, informação. Só que vaga está expandindo o sentido. Ela está dando até uma opinião. A informação é vaga.
Com a periferia, o autor está dando uma opinião sobre esse tipo de informação, um julgamento dele. Porque esse é um texto que não é uma reportagem, é muito... Os textos do IQC têm uma cara de opinião também, tá? E é uma informação vaga, informação de alguma coisa. Então, esse de que representa um esforço de pesquisadores voluntários também é periferia de informação, também especifica a informação. A informação é vaga, e qual é a informação? É que a informação representa um esforço de pesquisadores voluntários. É isso que consta lá no site. Então, está especificando o tipo de informação. Entendem? Tranquilo até aí? Tá. Espero que esteja. Se não estiver, o ideal seria que vocês mandassem nos comentários, porque eu não tenho noção de se eu estou me fazendo entender. E esse é um dos problemas de gravar vídeo para a internet. Eu nunca sei se eu estou sendo didático o suficiente. Mas percebam que a gente tem essa periferia aqui de informação. Só que dentro dela, a gente tem outra relação de núcleo e periferia. Vou até mudar de cor de novo. Se a gente pegar um azul claro aqui. Esforço de pesquisadores voluntários. Percebam aqui que a gente tem esforço, pesquisadores voluntários. De novo, faça um teste de remoção. Se a frase perder sentido, é porque é um núcleo. Se a frase não perder sentido, é porque é uma periferia. Vamos remover esforço. Representa de pesquisadores voluntários. Fica estranho. Então, esforço é núcleo. Tá? Então, a gente vai ter aqui um núcleo esforço. E você também pode perceber que é núcleo porque de pesquisadores voluntários é uma característica do esforço. É o esforço de alguém, né? Então especifica o tipo de esforço que é. Não é o esforço da empresa, não é o esforço do site, é o esforço dos pesquisadores, tá? De pesquisadores voluntários. De novo, vocês conseguem perceber que voluntário está dando uma característica dos pesquisadores, ou seja, está especificando o sentido de pesquisadores. Logo, pesquisadores é núcleo e voluntários é periferia. Se você remover, você vai ter um resultado similar. Só que tem um problema aqui, porque voluntários pode ser núcleo também. Por isso que quando você diz representa um esforço de voluntários, a frase não perde o sentido, mas ela muda a informação. A informação vira outra. Porque o que é central aqui? Que são pesquisadores. E por que isso é central? Porque se trata de um site científico falando sobre revistas predatórias. Então aqui a informação que é periférica é voluntários, que são uma característica dos pesquisadores. Pesquisadores é central porque são os membros que compõem o site. Percebem? Pesquisadores é um termo central porque ele quer dar relevância a esse site Predatory Reports. Tranquilo? Tá. Voluntários é só uma característica. Não é a informação principal. Agora, se fosse, por exemplo, um site de salvaguardas, salva-vidas, dizer que são voluntários, ou um site da igreja, de que o trabalho da igreja está sendo feito por voluntários. Aí seria a informação principal. Porque acaba sendo a relevância, no caso da igreja, é muito maior para voluntários, para dar uma ideia de que não é algo que é pago, que as pessoas estão ali por má vontade, sabe? Então, o contexto define muito. Mas deu para entender? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou fazendo esse vídeo? Porque toda a informação da gramática que a gente vai aprender vai estar relacionada a essa noção de núcleo e periferia, tá? Existe uma relação de núcleo e periferia que, de agora em diante, vai entrar em absolutamente todos os assuntos de gramática que existem.
na definição de substantivo, verbo, adjetivo, artigo, advérbio, numeral, preposição, conjunção, na definição de frase, de oração, de período, de oração subordinada, oração coordenada, de sujeito, verbo, objeto, tudo isso está relacionado a uma noção de núcleo e periferia. E é importante que vocês entendam isso, porque aqui o que a gente fez foi uma análise básica. As relações de núcleo e periferia, a gente pulou os verbos, né, que eu comentei. Ah, deixe esse consta para lá. Ah, deixe esse é para lá. Ah, deixe esse detalhar para lá. Ah, deixe esse geraram para lá. Na verdade, a gente está deixando para lá porque eu só quero ensinar a vocês a relação entre núcleo e periferia mais básica. Mas é uma relação de núcleo e periferia também ali. Eu até comentei um pouco, tá? Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Olhem para esse período aqui e tentem identificar. Você imagina que o vídeo esteja centralizado nele. Deixa eu até ver. Tá, dá pra ver. Então, tentem identificar o que é núcleo e o que é periferia. E aí eu já vou adiantar para vocês. Podem pular isso aqui, que é o verbo. Pode pular esse ouve, que é verbo. Uh, esse deveria acontecer, vocês podem pular também. Esse tendo-se. Esse aparecer, porque são verbos, então a gente não tá se importando com verbos por hora. Tentem identificar as relações entre os nomes, tá? Que existem aí. O que é núcleo, o que é periferia. Beleza? E aí no próximo vídeo eu vou responder a isso.